Eu quero abrir com vocês a Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, no último capítulo, capítulo 4. Nós vamos terminar essa carta hoje. Você vai ficar aí? Vai. Então tá bom. Então, quem trouxe a Bíblia, deixa ela aberta aí no capítulo 4. E quem não trouxe, acompanha aqui no Datashow, que a nossa irmã Rose vai nos ajudar aqui nessa mensagem de hoje. E eu quero, antes da palavra, falar com Deus. Eu convido a todos a nós curvarmos as nossas cabeças e meditarmos aqui na oração. Pai eterno, Pai de amor, em primeiro lugar, Senhor, nós queremos pedir perdão pelos nossos pecados, pelas nossas faltas. Senhor, em nome de Jesus, nós entramos na Tua presença, porque o véu se rasgou de alto a baixo. Nós sabemos, ó Deus, que nós somos hoje livres para adorar, com reverência, com amor, entendendo a Tua palavra, sem desprezar, Senhor, os preceitos da antiga aliança, mas compreendendo os preceitos da nova aliança. Nós entramos na Tua presença, Senhor. Nos dê, Senhor, sabedoria a cada pessoa que está aqui hoje, Pai. Eu peço, eu rogo que nós tenhamos sabedoria para compreendermos a Tua palavra e, melhor do que isso, para que nós venhamos a praticar a Tua palavra. Que essa palavra que é viva e eficaz possa ficar guardada em nossos corações, para que nós não pequemos contra Ti. Em nome de Jesus, que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam gratas diante de Ti. Amém e amém. Nós estamos aí estudando, a palavra, a carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Muitas pessoas já leram, e então vamos reler, fazer aqui uma releitura, para aqueles que já leram, já estudaram essa carta. Tem alguns pontos que eu talvez não fale, outros que vocês que estudaram talvez não tenham percebido algumas coisas, mas é tudo. Eu gosto da Bíblia, eu gosto da palavra de Deus, porque ela é uma bênção. Muitas pessoas, eu me lembrei aqui do meu avô, apelidado de Juca, o nome dele era José, e lá no velório dele, um irmão chegou para mim e falou assim: esse irmão, ele não sabia que eu era neto, ele falou: esse irmão aí, o irmão José, o irmão Juca, ele já leu a Bíblia, eu não sei quantas vezes, eu acho que mais de 100 vezes. Eu falei: nossa, o meu avô já leu a Bíblia mais de 100 vezes. Eu falei: nossa, que bênção, que bênção. E então tem pessoas que são assim, gostam de ler, outras não leem. E eu quero dar aqui uma dica para você que não gosta de ler: baixa a Bíblia em áudio. Então você pode escutar a palavra de Deus enquanto você estiver no ônibus, enquanto você estiver trabalhando, ou melhor, trabalhando não, trabalhando tem que trabalhar, mas na ida para o trabalho, na volta, no celular, lavando uma louça, varrendo uma casa, coloca ali um fonezinho e você vai estudando a palavra de Deus, vai inculcando, vai guardando ela na tua mente, no teu coração. E isso é muito bom, porque é pelo ouvir que gera fé. A fé, que é a palavra do Senhor. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, nessa introdução, eu já trouxe essa questão da leitura da Bíblia, e vamos continuar aqui.
Quando eu comecei a mensagem, eu falei sobre a igreja que começou na casa de Lídia. O próprio apóstolo Paulo provavelmente começou esse trabalho, né, como nós costumamos dizer, lá na casa de Lídia, e ele colocou ali, vamos colocar assim, o fundamento. E qual é o fundamento? Qual é a principal característica de uma comunidade, de uma igreja no primeiro século, que serve de exemplo para todo o tempo? Quando vocês estudam no livro do Apocalipse, quando vocês leem no livro do Apocalipse, no capítulo 1, 2, quando Jesus ele leva o apóstolo João em espírito, o apóstolo João está preso, e ele leva o apóstolo João a uma visão. Nós não sabemos exatamente se ele foi arrebatado, como o apóstolo Paulo foi, ou se foi uma visão, mas não importa aqui a questão é que Jesus mostrou coisas, mostrou maravilhas a João, e ele escreveu, e Jesus mandou ele escrever: escreve as 7 igrejas, escreve as 7 igrejas, e ali Jesus deu características de cada igreja, e é interessante que o endereço, né? O Senhor fala assim: diga ao anjo da igreja que está em Laodiceia, Esmirna, Éfeso, Filadélfia, todas aquelas 7 igrejas, escreve ao anjo da igreja. Para quê? Para que o pastor da igreja, o presbítero, possa passar para os membros, para as pessoas. E quais eram as características dessas igrejas do primeiro século? Como eu comentei aqui, conversando com algumas pessoas, oração. Conversei com o pastor Raimundo ontem. Características das igrejas do primeiro século, e tem que ser assim hoje. Ela tem que estar na oração, na palavra e na comunhão. Se nós estivermos fora desse contexto, nós não somos igrejas, somos igreja. E como nós entendemos aqui na Semana Teológica, e eu tenho falado isso também a vocês, entendemos o conceito igreja como o agrupamento, a congregação e também como pessoa. Nós, eu e você, sendo igreja, indo, caminhando por todo mundo e pregando o evangelho a toda criatura. Mateus 16, Jesus falando sobre a igreja, que é dele. Nós pertencemos a Jesus. E Pedro, escrevendo também à igreja, diz: nós somos sacerdócio real, nação santa, propriedade exclusiva do Senhor. O apóstolo Paulo, aqui no capítulo 4, ele tem esclarecido, tem mostrado, tem colocado aqui aquilo que o Espírito Santo estava tocando em seu coração, para que ele falasse aos filipenses, à igreja na cidade de Filipos. E no capítulo 4, no verso 1, ele está dizendo para os irmãos, para a igreja: permaneceis firmes. Permaneceis firmes. Portanto, meus irmãos, a quem amo e a quem tenho saudades, minha alegria e coroa, permanecei assim firmes no Senhor, amados. O que é permanecer firme no Senhor? Uma outra ocasião eu falei: quantas pessoas são oscilantes no humor, no jeito de ser, inconstantes em muitas áreas da vida. Vamos pensar aqui em relação à igreja. Agora, na congregação: hoje eu não vou porque, sei lá, estou com sono. Hoje, ontem eu não fui porque eu tinha um compromisso. Queridos, se nós temos aqui um compromisso com Deus, eu não estou dizendo que o compromisso com Deus é somente o fato ou a ocasião de você vir à igreja e participar no culto. Não.
Mas, todavia, a participação no culto é a manifestação, é onde a manifestação do Espírito Santo, ela é plena. Ela tem que ser plena. É por isso que o Senhor nos chama a congregar. É por isso que Deus separou, tirou Israel do Egito, e o Senhor projetou o culto a ele. O Senhor projetou não somente o culto, mas projetou também o tabernáculo, que era o lugar de adoração, o lugar do sacrifício. Então, se Deus, e também no Novo Testamento, se você ler o livro de Atos, logo após a morte e ressurreição de Jesus, o que os primeiros cristãos eles faziam? Eles se reuniam. Eles se reuniam, e o texto de Atos diz que eles se reuniam praticamente todos os dias da semana. Então, o que é permanecer firme no Senhor? Além de você não vacilar no teu dia a dia, nas tuas atitudes, na tua maneira de ser, permaneça firme na congregação, permaneça firme no lugar onde o Senhor tem colocado no teu coração, que é o lugar que você precisa ir, precisa estar, que é na congregação, louvando a Deus, ouvindo a palavra. Algumas pessoas elas se sentem... eu dei aqui um exemplo uma vez de quando os filisteus eles roubaram a arca da aliança, e eles deixaram a arca do Senhor, do grande eu sou, no templo de Dagon. E aquilo ali foi a pior coisa que eles fizeram. Aquilo trouxe para eles tantos problemas. E a presença de Deus, ela se tornou um peso para os filisteus. Então, se o congregar, se a presença de Deus para você, ou para quem está escutando essa palavra, se a presença de Deus é um peso para você, se você não consegue se concentrar, se você não consegue entender, se o teu pensamento fica viajando no momento da adoração, no momento do ouvir da palavra, pode ser que servir a Deus é um peso para você, não é prioridade. Não é prioridade. Então, permanecer firme nas promessas do Senhor Jesus, é o louvor que nós cantamos aqui. Em segundo lugar, como manter a boa convivência no Senhor? No verso 2, o apóstolo Paulo diz assim: suplico a Evódia e a Síntique que restabeleçam a boa convivência no Senhor. Quando nós pensamos em igreja, é claro que eles tinham os mesmos problemas de relacionamento. É claro. Mas nós temos que usar do bom senso. Usar do bom senso. Essas duas aqui, essas duas mulheres, provavelmente elas tiveram problemas entre elas. O apóstolo Paulo ficou sabendo e já colocou aqui que haja um bom restabeleçam a boa convivência, que haja uma boa convivência. Nós não podemos ter esse pensamento em relação ao nosso próximo por causa da maneira dele ser, por causa de alguma palavra que geralmente não é uma regra, mas geralmente algumas palavras elas não são bem interpretadas. Às vezes a pessoa fala uma coisa e ela não quis dizer isso. O tom de voz, a colocação das palavras, a outra compreendeu de uma forma errada e já criou ali um clima, e aí há um racha, e aí começa todo esse problema de relacionamento. Nós estamos, o Espírito Santo é maravilhoso, né? No sábado, o Diácono Viamar trouxe uma palavra aqui, e o tema da palavra é: você pode ser uma pessoa melhor. Você pode ser uma pessoa melhor. Nós podemos ser pessoas melhores. Nós temos que colocar isso em nossa mente a todo dia. Todos os dias nós acordamos, nós temos que agradecer a Deus pelo fôlego de vida, temos que agradecer a Deus por estarmos vivos e pensar: hoje eu posso ser uma pessoa melhor do que eu fui ontem.
dê o seu melhor com aquilo que você tem, com as condições que você tem agora, na tua mão. Eu estou falando isso em todas as áreas, e especialmente no reino de Deus. Especialmente no reino de Deus, mas em todas as áreas. Quais são as condições? Quais são os instrumentos que você tem na mão? As possibilidades. Faça com essa possibilidade, porque é o que você tem na mão agora. Porque pode ter certeza que se você der o seu melhor com aquilo que você tem, com as possibilidades que estão colocadas à disposição, outras coisas serão preparadas, melhores do que esta que você tem agora. Eu falei na quinta-feira sobre a figueira que não dava fruto. A parábola do Senhor Jesus, a figueira que foi plantada numa vinha. Então nós temos que fazer o quê? Amar a figueira. A figueira é o problemático. A figueira é aquele que não compreendeu o Evangelho, mas que Deus está olhando para ele, está vendo ainda alguma esperança nos galhos secos de uma árvore qualquer, onde ninguém jamais consegue imaginar. O Senhor vê algo de bom. E nós temos que amar essa figueira problemática, essa figueira brava. Amar, porque no final da palavra eu disse que é o Senhor quem importa, não somos nós. Não somos nós. Então, manter essa boa convivência. Em terceiro lugar, é uma pergunta: o seu nome está escrito no livro da vida? Seu nome está escrito no livro da vida? Você tem certeza que o teu nome está escrito no livro da vida? E aí você pode pensar: mas como eu vou saber? Como eu posso saber? A palavra de Jesus, o próprio Cristo, foi revelado a você. O Espírito Santo te revelou Jesus. Você confessou com a tua boca que Jesus Cristo é o Senhor. E mais, as minhas atitudes, as tuas atitudes, as nossas atitudes, elas corroboram com a salvação que está sendo ministrada, formada, com esse processo de santificação que o Senhor está implantando em nós. Nós estamos entendendo o Evangelho. As minhas atitudes, a minha maneira de ser, de falar, de agir, ela testifica que eu sou salvo. Livro da vida. O apóstolo Paulo afirma, olha a afirmação que ele faz. Olha aí na palavra do Senhor, no verso 3 do capítulo 4. Sim, peço a ti, leal companheiro de jugo, que as ajudes, pois ministraram comigo na causa do Evangelho, juntamente com Clemente e com meus outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. O apóstolo Paulo, ele tinha certeza do que ele estava falando. Por quê? Por causa das atitudes dessas pessoas que ele estava dizendo, estava colocando aqui. Eu me lembrei de Moisés. Moisés, ele é o personagem mais intrigante do Antigo Testamento, na minha opinião, né? Existem outros, mas Moisés, ele... Olha, eu fico imaginando esse homem que tinha uma comunhão com Deus tão próximo. Ele era tão próximo de Deus, ele tinha uma intimidade, algo assim que eu não consigo explicar com palavras. No livro do Êxodo, no capítulo 31 em diante, o contexto ali é que o povo de Israel havia pecado de idolatria, construíram aquele bezerro de ouro, e Moisés estava no momento de intercessão, ele estava conversando com Deus. Senhor, perdoa o pecado desse povo, perdoa. Olha a coragem que ele teve de falar: perdoa esse povo, senão risca o meu nome do livro da vida. Perdoa esse povo. Ele colocou a cabeça dele
Perdoa esse povo, senão o Senhor pode riscar o meu nome do livro da vida. Capítulo, eu vou ler aqui rapidamente. Retornou, pois, Moisés à presença de Yahvé e confessou: este povo cometeu um pecado horrível ao confeccionar um Deus de ouro. Agora, portanto, eu rogo a tua misericórdia para que lhes perdoes o pecado. Caso contrário, risca-me, rogo-te, do teu livro sagrado, o livro da vida que escreveste. E então respondeu o Senhor a Moisés: sim, de fato, riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Não vou entrar aqui no contexto da predestinação. Não vou entrar. Uma outra ocasião nós entraremos. Em quarto lugar, como manter-se alegre diante das circunstâncias adversas? Como? É uma pergunta. Como manter-se alegre diante das circunstâncias adversas? No versículo de número 4, o apóstolo Paulo escreveu: alegrai-vos sempre no Senhor. E novamente vos afirmo: alegrai-vos. Alegrai-vos sempre no Senhor. Ontem nós estávamos aqui, irmãos, e eu sei como muitas pessoas, quais são as dificuldades que muitas pessoas estão tendo, os problemas que estão surgindo, estão brotando, os momentos difíceis que nós estamos passando. Mas o Senhor falou conosco aqui nesse altar: adorem, adorem, se alegrem, adorem. Mas eu não consigo. Puxa aí forças de onde você não tem mesmo, mas arranca de dentro de você essa força para adorar a Deus. Levanta a tua cabeça. Mas o Senhor não sabe o que está passando. Eu não sei mesmo. De algumas pessoas eu sei, mas uma coisa eu te peço: se você adorar, se você se alegrar, se você entender a palavra do Senhor, essa situação ela vai ser momentânea, como o apóstolo Paulo escreveu, que essa tribulação ela é leve e momentânea, mas ela tem um peso de glória. Você está crescendo espiritualmente, você está cada dia se aproximando mais do Senhor, e todas as vezes que você é afrontada, todas as vezes que você é afrontado, o Senhor está te defendendo, o Senhor está orando por você, o Senhor é contigo. Glórias ao teu nome. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo: alegrai-vos. Em quinto lugar, que eu e vocês, que nós sejamos conhecidos pela nossa amabilidade. Amabilidade. No verso 5, o apóstolo escreveu: seja a vossa amabilidade conhecida por todas as pessoas. Breve o Senhor voltará. Essa palavra ela é maravilhosa, porque as pessoas vão lembrar. Lembra daquela comunidade? Lembra daquela igreja? Nossa, como eu fui bem recebida ali. Como os irmãos são amorosos. Lembrem-se da nossa irmã Lala. Lembrem-se dela. Como ela recebia as pessoas. Como a nossa irmã recebia. Ela deve ser o nosso exemplo. Vamos seguir esse exemplo de recepção, de amor, de mansidão no falar, no ouvir, porque nós precisamos ser mansos até para ouvir, né? A pessoa está falando, você já está, não aguento mais. Não, olha no olho, dê ouvido, seja amável. A nossa amabilidade, o que é a amabilidade? É a habilidade para amar. Ser hábil no amor. Isso é algo que eu imagino que tem que ser construído. Nós temos que construir isso dentro de nós. Temos que mexer com o nosso interior nesse sentido de falar: poxa, como eu poderia ter falado, como eu poderia ter agido, e sempre olhando para Jesus, sempre olhando para Jesus. Isso vai sendo uma constante. Quando você percebe, você já está agindo assim.
já está agindo assim, como uma pessoa amável. Em sexto lugar, irmãos, alguns sinais de ansiedade. Essa questão da ansiedade, quando eu trouxe a palavra a respeito do Sermão do Monte, Jesus ele deixou bem claro, e nós temos, não somente por mim, mas por outros pregadores, o Senhor tem falado muito conosco a respeito da ansiedade. E hoje eu quero parar um pouquinho aqui, nesse ponto, e fazer uma reflexão sobre a tal da ansiedade. No verso 6, o apóstolo Paulo, ele replica aquilo que Jesus falou: não andeis ansiosos por motivo algum, pelo contrário, sejam todas as vossas solicitações ou súplicas declaradas na presença de Deus por meio de oração, súplicas e ações de graças. A ansiedade, segundo o apóstolo Paulo, ela tem que ser colocada em oração. Em oração. A partir do momento em que você ora com sinceridade, o Senhor ele começa a agir nessa área da tua vida, preparando pessoas, conversas, situações em que você será tratada na sua ansiedade. A Associação Americana de Psiquiatria, ela coloca a ansiedade como um transtorno, como uma doença. E tem alguns sinais desse transtorno. Eu quero aqui rapidamente colocar alguns. Medo excessivo. Pessoas que têm medo de tudo. Ter medo é bom, mas até um determinado ponto. É claro que tem nós não vamos agir como uma criança, pensando aqui de uma forma extrema. Criança não tem medo. Pega a Lorena, ela sai correndo aí, não é? Pula na piscina, sem noção, né? Sem noção. Não é esse tipo de medo nós temos que ter, porque é bom. Então você não sai fazendo. Mas o medo excessivo, o medo de tudo, medo pensa aí na coisa que te deixa parada, esse medo que paralisa. Isso é ruim, isso é um sintoma de ansiedade. Ter medo de tudo, de qualquer coisa. Em segundo lugar, eu coloquei até o exemplo de Jó, quando ele diz, né, aquilo que eu mais temia me aconteceu. Então, o que significa isso? Analisando essa frase de Jó, ele tinha medo. Ele tinha medo de perder seus bens. Ele tinha medo de perder os filhos, ou que alguma coisa acontecesse com os filhos. Vamos colocar no dia de hoje, nos dias de hoje. Tinha medo de perder o emprego, ou a sua renda. Tinha medo. Pessoas andam assim hoje, com medo. Mas se as portas se fecharem, se os meus filhos não sei daqui para frente como vai ser, o que vai acontecer. Então tem medo do futuro do filho. Queridos, vamos confiar no Senhor. Amém. Vamos confiar no Senhor. Se a palavra de Deus diz que não cai uma folha de uma árvore sem a permissão do Todo-Poderoso, vamos fazer a nossa parte, vamos dar o nosso melhor, mas é no presente. Eu não posso sofrer por aquilo que ainda não aconteceu. Dê o seu melhor hoje, faça aquilo que está ao teu alcance hoje. Que esse medo, em nome de Jesus, saia da tua mente, da tua maneira de ser. Em segundo lugar, um sintoma de ansiedade: vive apreensiva. Tudo ligado, né? Medo, apreensão, parece que nada está bom, lá no trabalho fica desconfiado de tudo, ouviu lá na outra sessão, olha, o facão vai passar.
Aí sabe o que eu fazia? Ou eu pulava, ou eu abaixava. Mas eu sabia que tudo está no controle do Senhor. E aí alguns colegas, você está sabendo? Falaram lá que vão mandar 50 embora. Eu falei, pô, eu estou sabendo, né? Mas o que a gente pode fazer? Se eu e você, se nós estivermos nessa lista, o que eu posso fazer? Nada. Então, vamos confiar em Deus. Que quando uma porta é fechada, a palavra do Senhor diz que Ele abriu outra. Abriu outra. Então, a questão do medo excessivo e dessa apreensão, dessa angústia, isso é muito difícil viver dessa forma. Em terceiro lugar, ser inquieto. Vocês conhecem alguém, ou algumas pessoas que são assim, ou alguém que é assim? Inquieto. A pessoa está sempre... e bate a perna. E vai conversar e chacoalha o outro. E bate. Eu contei para vocês, eu e meu irmão no metrô, lá de Paris, e ele ficou na minha frente assim, e eu, o metrô cheio, e ele na minha frente, então, e por que isso? E pá! E batia, e só faltava dar um pedal a Robinho na minha careca. Inquieto o tempo todo. Isso é sinal de ansiedade. Isso é sinal de que nós não estamos confiando em Deus. E se a pessoa tem essa inquietude, né, o tempo todo assim, nessa apreensão, não, tome cuidado. Ainda é tempo de mudar. Em quarto lugar, nervosismo constante. Já acorda nervoso, já acorda nervosa, já acorda a mil, chutando cachorro, batendo porta, reclamando, já liga o jornal. Eu gosto de ouvir a Jovem Pan, já reclamando de tudo. É difícil conviver com pessoas assim. Esse nervosismo constante. Dificuldade de concentração. Dificuldade de concentração é sinal de ansiedade. Se você, vamos dar aqui um exemplo, pega um texto, pode ser até a Bíblia mesmo. Você começa a ler a Bíblia e de repente a tua mente já está em outro lugar. Está na faculdade, está na escola, está no trabalho e a cabeça está viajando, está em outro mundo, está pensando na água que descobriram lá em Marte. Ou seja, não tem nada a ver com o que você está fazendo. Dificuldade de concentração. Nós temos que nos concentrar. Quantas pessoas começam uma coisa e não terminam? Começam e não terminam porque não concentra. Não sabe o que está fazendo direito, não tem essa característica, né, de ser uma pessoa concentrada. Então preste atenção nisso. Aquela sensação de que algo ruim vai acontecer é sinal de ansiedade. Tudo que vai fazer acha que vai dar errado, e quando dá, ela se alegra, né? Poxa, eu não falei que ia dar errado. Vamos gente, vamos fazer, vamos pensar, preciso comprar tal coisa, preciso mudar alguma coisa, vamos fazer, então vamos. Mas não vai dar certo. Isso aí é um sinal de que não está dando certo, tá vendo? O vendedor olhou torto para mim, a ficha lá no banco não passou. Faça como o Pop. Ele quer comprar uma coisa e ele fala, se for da vontade de Deus vai passar a ficha. Ele sabe que vai passar.
quero comprar alguma coisa, se for da vontade de Deus eu vou em paz. Meu carro, o farol vai abrir, vai dar tudo certo. E dá. Mas tira esse pensamento negativo, tira essa sensação de tudo que vai fazer vai dar errado. Tenha fé naquilo que você é em Deus, naquilo que Deus tem colocado na tua mente, nas possibilidades que Deus está colocando nas tuas mãos. Tenha fé em você mesma. Eu vou conseguir, eu vou fazer, porque é o Senhor que está na minha frente. Queridos, quando Davi encontrou com Golias, quando Davi viu Golias, Davi era do meu tamanho, tampinha, tamanho daquele homem, guerreiro. Mas qual foi a atitude de Davi? Olha o que é um homem dirigido pelo Espírito Santo. Ele não está afrontando o exército de Israel, ele está afrontando o próprio Deus. E ele olhou para Golias e disse: você vem contra mim com armas, com espadas e escudos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos. Amém, Jesus. Glória a Deus. O Senhor vai te usar na habilidade que você tem. Ele era hábil, ele era uma pessoa que era esforçada, que fazia aquilo várias vezes e fazia com excelência. Qual era a função dele? Era pastorear. Ele fazia com excelência. E quando precisava defender o rebanho, ele tinha habilidade, porque o Senhor era com ele. Então essa sensação de que tudo vai dar errado, tira isso da tua mente. Tira isso da tua mente, coloca essa ansiedade em oração, e Deus vai preparar todas as coisas. E em último lugar, essa síndrome, o descontrole dos próprios pensamentos, que vai gerar essa preocupação exagerada com tudo. O médico psiquiatra Augusto Cury, ele tem uma série de livros, e um dos seus livros, ele escreveu sobre essa síndrome do pensamento acelerado. Isso é um sinal de ansiedade. O Rubem Alves, ele deu um exemplo uma vez, de a pessoa que tem o pensamento acelerado, ele fez uma analogia com uma boiada que estoura, que não tem jeito do boiadeiro segurar os bois. Não tem jeito. Então, quantas pessoas são assim? Os pensamentos, é como se os neurônios começassem a entrar em choque e não conseguem concentrar, não conseguem pensar, não conseguem analisar a situação. E o pensamento fica acelerado e toma as atitudes erradas. Tudo isso é um sinal, são sinais de ansiedade. E mais, queridos, na psicologia e na psiquiatria, eles chamam de psicossomático. Psico, que significa mente, alma, né? E soma, que é no grego, significa corpo. Então, todos esses sintomas, eles muitas vezes vão para o corpo. O corpo sofre por causa da mente. O corpo sofre, aí você começa a ter dores, são tantas coisas, dor de cabeça, dor de estômago, e dor para todo lado. Isso tudo é sintoma de que a alma está abatida, a ansiedade está tomando conta. E aí você pode me perguntar, mas tem cura? Claro que tem cura, é claro que tem cura. Nós somos pentecostais. Nós acreditamos no poder da oração, mas nós também acreditamos que Deus deixou os médicos para nos ajudar. Eles estão aí. E faça essa conexão. A oração que ela abre caminhos, e em algumas ocasiões as pessoas são curadas instantaneamente. Só que há algumas curas que elas passam por etapas.
passam por etapas. Nós não sabemos, nós não entendemos esse mistério, que é ao mesmo tempo uma questão de fé e a vontade soberana de Deus. São coisas assim que nós não conseguimos explicar, mas pense nessa possibilidade da oração, de você confiar na oração, e de você ser direcionado a algum médico, a algum profissional, um psicólogo, um psiquiatra que vai te ajudar, e eu posso dizer com toda certeza, e nós oramos por isso, todas as vezes que você chegar a uma consulta, vá em espírito de oração, vá clamando para que o Senhor dê sabedoria ao médico, para que o Senhor dê sabedoria à enfermeira que vai te atender, às pessoas que estão lá no hospital. Não chegue num lugar como um hospital com uma carga negativa, já achando que vai dar tudo errado. Médico é tudo igual, médico são todos iguais e não tem jeito. Não, já pense, já vai orando, e você vai estar nesse caminho para ser curada, para ser curado dessa ansiedade. A medicina, assim como todas as outras ciências, elas estão aí porque Deus permite, para ajudar as pessoas. E nós não podemos ser fanáticos e achar que tem que ser somente dessa forma. Não. Deus, Ele age em todos os lugares. Ele faz como Ele quer, da maneira que Ele quer fazer. E em sétimo lugar, a paz que nós tanto queremos, ela está vinculada com o que passa na minha mente. Segundo o verso 7 e 8, olha o que o apóstolo Paulo diz. Veja bem, eu vou repetir. A paz que nós tanto queremos está vinculada com o que passa pela nossa mente, com os nossos pensamentos. Porque, olha, verso 7: e a paz de Deus, que ultrapassa, que excede todo entendimento. O que é entendimento? É pensar, é cognição. Guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Concluindo, caros irmãos, absolutamente tudo o que for verdadeiro, tudo o que for honesto, tudo o que for justo, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, nisso pensai. Então, essa paz que excede todo entendimento, ela está vinculada à minha maneira de ser, ao que passa aqui na minha mente. Aquilo que Jesus um dia disse, que os nossos olhos são a candeia do corpo. Os nossos olhos, a maneira como nós olhamos a situação, como nós enxergamos as pessoas, aquilo que nós estamos vivendo, isso tem muito a ver com essa paz que o Senhor quer dar para todos aqueles que agem dessa forma. E em último lugar, é possível aprender a viver satisfeito, contente em toda e qualquer circunstância. É um aprendizado, segundo o apóstolo Paulo. É você se ensinando, é você meditando, é você tendo essa reflexão, é você tendo esse domínio próprio sobre a sua maneira de ser. Nos versos 11 a 13, ele diz assim: não vos declaro isso por estar necessitado, portanto aprendi a viver satisfeito sob toda e qualquer circunstância. Sei bem o que é passar necessidade e sei o que é andar com fartura. Aprendi o mistério de viver feliz em todo lugar e em qualquer situação. Esteja bem alimentado ou com fome, possuindo fartura ou passando privações. Aí vem o versículo que todo mundo gosta de falar, mas não lê o contexto. Tudo posso naquele que me fortalece. Que as palmas louvem o Senhor.